Para invocar uma função através de um ponteiro, pessoal, basta usar o ponteiro como sendo o nome da função. Então, observem. Se eu tiver uma função chamada chute, eu criei um ponteiro chamado pf. Pf está apontando para chute. Como é que eu posso agora invocar essa função chute? Posso fazer de duas formas. Eu posso chamar direto, chute, chute de 4, certo? Ou eu posso chamar usando o ponteiro, ó, pf de 4. Tá? Então percebam que o ponteiro para a função ele funciona como se fosse o nome da função. Mas vamos ver um exemplo disso aqui em ação? Eu tenho aqui essa função estimar, onde eu recebo o número de linhas e eu recebo o endereço de uma função aqui. Certo? Então eu criei aqui um ponteiro para uma função. É uma função que recebe um inteiro e retorna um double. Então nesse local eu posso passar nomes de funções se elas forem compatíveis com isso aqui. E aí no meu programa principal aqui eu estou dizendo assim, ó, quantas linhas de código você precisa? Eu vou ler aqui o número de linhas de código e vou criar estimativas para quanto tempo os meus funcionários vão levar para produzir esse código. Então eu estou dizendo assim, olha, vamos estimar essa quantidade de linhas de código com tom. Então eu passo a função tom. Como a gente vai ver, o que é tom? Tom é uma função, ó, o protótipo dela aqui, ó. É uma função que recebe um inteiro e retorna um double. Então é compatível com esse ponteiro. E agora vamos mostrar a estimativa de pan. Então tá aqui, ó, passei a função pan. Pan também é uma função, ó, que recebe um inteiro e retorna um double. Certo? Compatível também. Então veja que aqui eu estou chamando a função estimar, ora com tom, ora com pan. Eu não conseguiria fazer isso de outra forma sem usar ponteiros para funções. Certo, pessoal? A função estimar virou uma função que ela ora vai dar um resultado, ora vai dar outro, com base na função que você está passando para ela. E como é que a função estimar funciona? Ela funciona assim, ó. Primeiro, o que é tom? Tom está aqui, ó. Recebe um inteiro, que é o número de linhas, e ele vai dizer, olha, rapaz, eu acho que eu faço o seguinte, cada linha eu levo 0,05 horas. E pan, o cálculo dela é um pouco mais complexo. Ela disse o seguinte, olha, eu nas minhas estimativas, eu levo 0,03 vezes o número de linhas, mais 0,004 vezes o número de linha ao quadrado. E aí, ó, a função estimar, o que é que ela faz? Ó? Ela recebe essa quantidade de linhas, que está sendo passada aqui, né? Ó, aqui, na variável code, e recebe uma função. Ora é tom, ora é pan. Ela recebe a função, ela recebe aqui a função IPF. E aí, como é que eu chamo aqui dentro a função? Ó? Tá aqui, eu vou dizer, ó, essa quantidade de linhas levam, aí vamos chamar PF de linhas. Aí, estou chamando a função PF. Ora, eu vou estar chamando tom, ora eu vou estar chamando pan. Certo? E as duas, né, recebem uma quantidade de um valor inteiro aqui, que é a quantidade de linhas. Então, PF de linhas, quando eu chamar tom, vai executar isso aqui, vai me retornar um valor. Quando eu chamar pan, vai executar isso aqui, vai me retornar outro valor. Certo? Então, veja que a gente está, né, personalizando aqui qual é a função que a gente quer para a nossa estimativa. Certo? Então, esse programa, a saída dele seria algo desse tipo, né? Eu perguntei ao usuário, quantas linhas você quer? São 100 linhas de código. Beleza, deixa eu ver aqui a estimativa de tom. De tom, 100 linhas de código, ele leva 5 horas. Para pan, ela leva 7 horas para produzir essas 100 linhas de código. Tá? Esse código, pessoal, eu poderia ter feito ele diferente? Poderia, você poderia dizer assim, professor, mas esse código aqui eu poderia fazer, sabe como? Passa aqui um booleano. Se ele for verdadeiro, você executa o cálculo de tom. Se for falso, executa o cálculo de pan. Problema resolvido, não precisa saber de ponteiros para funções. Esse assunto não serve de nada. Aí eu digo, beleza. Então eu faço o seguinte, chegou mais 3 funcionários na empresa. Agora eu quero que você faça modifique esse código para inserir aí a estimativa de João, de Léo e de Ana. Certo? Aí o que você vai fazer? Eita, peraí, vou ter que pegar a minha função estimar e crescer ela, modificar ela. Tá? Aí daqui a pouco eu digo, opa, chegou mais 10 funcionários. Aí lá vai você mexer de novo na função estimar. Certo? Agora imaginem que essas funções que você está criando fossem parte de uma biblioteca. Tá? Então a função estimar, ela estaria numa DLL. E aí você ia ter que modificar e criar uma nova versão daquela DLL, né? E ter que entregar para todo mundo essa nova versão. Percebam que usando ponteiros para função,
eu não preciso modificar o código de estimar. O código de estimar continua igual. A minha DLL não muda, ela continua igual. Eu faria o quê? Eu criaria um novo código com uma nova DLL, com novas funções para os novos funcionários. Eu já tenho Tom, eu já tenho Pan. Eu criaria funções agora para Ana, para João, para Pedro, certo? Eu criaria novas funções. Poderia colocar até em uma DLL diferente, um pacote diferente, uma biblioteca diferente, certo? E aí eu só enviaria acrescentaria esses arquivos novos junto para funcionar com o código que já está rodando, tá? E aí na hora de agora chamar estimar, né, eu poderia estimar mais pessoas sem modificar nada do meu código de estimar. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.